Boa noite, estamos novamente juntos no nosso Tempo Âncora, esse encontro semanal para fortalecer a sua esperança em Jesus Cristo, para seu coração ser aquecido por Jesus e enfrentarmos aquilo que temos enfrentado nesses 6 meses já de mudanças, de forma de viver, de nosso humor ser alterado, da igreja não estar reunida. Mas é um tempo também que Deus certamente vai usar na nossa vida, através do exercício da fé, trazendo a esperança que é a âncora realmente da nossa alma. Nos próximos 3 ou 4 encontros, nós vamos estar falando sobre fugindo da vontade de Deus. Em vez de procurar a Deus, nós vamos olhar a vida de Jonas, um profeta, do Velho Testamento, um profeta que fugiu de Deus e fugiu da vontade de Deus. Não porque ele não conhecia Deus, porque ele era um profeta, ele servia a Deus, mas porque a vontade de Deus para Jonas foi, e eu acho que isso acontece com a sua vida e com a minha, muitas vezes diretamente oposta ao que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós oramos. Ela é o contrário do anseio do meu coração. Então, nós vamos, no capítulo 1 dessa noite do profeta Jonas, nós vamos ver que Jonas ele era uma pessoa já experiente com Deus quando ele ouve a voz de Deus e Deus pede uma nova missão para o profeta, que ele vá até um povo inimigo dos hebreus, que é a Síria, povo do norte, e pregue o evangelho, que é o Deus que salva, Pregue aquilo que Deus tem de grande no seu coração, que é o desejo que o ser humano se arrependa e que conheça a sua bondade, a sua misericórdia, a sua pessoa. Então não foi por falta que Jonas não entendeu, que Jonas não ouviu. Jonas consegue ouvir claramente o desejo ou a missão de Deus, a direção que Deus queria, e ele vai para um destino oposto à cidade de Nínive, capital desse império, dessa nação da Assíria. Ou seja, ele vai diretamente ao oposto, ao contrário, o lugar mais longe que ele poderia ir daquilo que Deus tinha dito para ele fazer. Então Jonas parece que caracteriza muito a nós como aquela pessoa que está entre o povo de Deus. Jonas é uma pessoa como nós, que conhece a vontade de Deus, para nós a Escritura hoje, que tem relacionamento com Deus, já o serve faz um tempo, e que em certo momento da sua vida, momento crítico, ele desobedece, ele foge, ele faz um caminho inversamente proporcional, vai ao contrário daquilo que Deus tem para ele. Então, uma primeira citação que existe na Bíblia sobre o profeta Jonas, antes de ler o capítulo 1, está em 1 Reis, capítulo 14, verso 25. Só para você entender que como Jonas já era uma pessoa experimentada com Deus. Então está falando aqui sobre o trabalho de Jonas no reinado de Jeroboão, rei de Israel. E no versículo 25 do 2 Reis, capítulo 14, tem uma citação do rei e do profeta. Diz assim: foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Emate até o mar da Arabã, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. Então está dizendo que Jonas tinha uma atuação já aqui frente ao rei Jeroboão, que ele estava dando o conselho de Deus, que ele ensinava a palavra de Deus e aquilo que Deus estava determinando ao rei Jeroboão, rei de Israel. Nós temos aqui talvez uma cronologia aproximada, que época que Jonas viveu, 780 ou 760 antes de Jesus. Certo? Então esse é um contexto do profeta. Agora, se você abrir a sua Bíblia lá em Jonas capítulo 1, nós vamos fazer a leitura e vamos comentar um pouquinho sobre essa questão de fugir da vontade de Deus. Capítulo 1 de Jonas começa assim:
a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, veja, mesmo que eu li lá em 2 Reis, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tomar um navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me, jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram no mar, enfurecido. Este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Essa é uma narrativa muito interessante, né? Parece que o Jonas é um livro assim bem humorado, porque todo mundo, mesmo quem não lê a Bíblia, já ouviu falar do Jonas, né? As crianças gostam muito dessa história de Jonas, essa narrativa. Ela é bem humorada, ela tem fatos assim extremamente diferentes, são impossíveis, um peixe grande, né? As crianças chamam até de baleia, não foi uma baleia, né? Porque baleia é mamífero, mas um grande peixe engoliu o profeta. Essa narrativa também faz bem aos adultos. Veja, essa narrativa nos mostra as coisas como são na realidade. Jonas não é um personagem heróico que eu admire, mas quando nós lemos esse livro, né, de Jonas, esse profeta, nós nos identificamos porque ele é um homem que serve a Deus, que conhece a Deus, mas tem suas limitações, vai e vem, tem seu zigue-zague nesse livro, ele tem suas recaídas, ele luta consigo mesmo, ele tem uma boa teologia, ele é experimentado, mas ele, quem diria, né? Ele foge daquele que ele serve. Ele foge de Deus porque Deus agora manifesta um propósito na vida dele que vai contra o seu ego, contra a sua vontade, contra aquilo que ele crê, que ele deseja. Então Jonas, de alguma forma, nos cativa por essa, não só as crianças, mas porque a gente imaginativamente entra na história, entra dentro do texto, entra na narrativa e pode se identificar com ele, porque realmente muitas vezes nós
não desejamos a vontade de Deus. O primeiro princípio que eu quero compartilhar é este. Conheço a Deus, ouço a sua voz, sigo a sua palavra, ele se apresenta naquilo que ele quer, mas eu não desejo a vontade de Deus muitas vezes para a minha vida, para os meus projetos e para os meus planos. É clara na narrativa que Deus dá uma ordem direta para Jonas, que aquela nação da Assíria, sua capital e cidades vizinhas, Nínive, uma grande cidade, que são inimigos dos hebreus históricos. Jonas nem sabe disso, mas no futuro esse povo vai acabar com os hebreus, né? Os assírios vão invadir, vão levar os hebreus como povo escravo. Mas Jonas está anterior a isso, certo? Mas mesmo assim já é um povo inimigo. Não é vontade de Jonas que eles conheçam a bondade e o perdão e a misericórdia divina. Então, quando Deus chega para Jonas no versículo 1, diz, pregue contra ele porque a sua maldade subiu até a minha presença, Deus dá uma ordem que não há muito como não entendê-la. E esse é um princípio para nós, para você que está aí do outro lado dessa câmera. A vontade de Deus não é muito enigmática, como às vezes nós suspeitamos. Que os decretos, os desejos, as direções que Deus dá aos seus filhos, aqueles que o seguem como Jonas, não é um labirinto, não é uma coisa a ser decifrada, não é uma coisa assim muito difícil de ser compreendida. Jonas tem a escuta da palavra, Deus se revela, Deus se manifesta a Jonas, Deus se manifesta a nós, Deus se revela pela Escritura. Deus é um Deus que, por ser tão grande, tão maravilhoso, tão sublime, mas que ele tem em sua compaixão, no seu caráter, a capacidade de se auto-revelar a nós. Então essa coisa de achar que a vontade de Deus é um enigma, é uma coisa a ser decifrada, é um engano nosso. Jonas recebe uma direção de pregar contra uma nação que está em pecado, e isso chegou ao máximo para Deus, e Deus está dando oportunidade para essa nação, cuja capital é Nínive, de se arrepender. Ele escuta a palavra de Deus, mas o texto 2 vezes claramente diz que ele, versículo 3 diz, ele vai fugir do Senhor, ele vai para Tarsis. Tarsis é uma ilha, um porto, é um lugar que os autores, as pessoas que estudam essa questão, esses detalhes da Bíblia, dizem que é o sul da Espanha. Tarsis é o sul da Espanha. Tarsis é o lugar onde Salomão, se você olhar no Velho Testamento, comprava macacos, pavões, ouro, especiarias. Tarsis era um lugar que você poderia dizer assim, fascinante. Tarsis tem aquilo que é um projeto que vai salvar o ego de qualquer pessoa. É grande, é maior. Tarsis pode ser representado por aquilo que eu quero, autonomia, controle, crescimento. Tarsis para Jonas realmente era um glamour. E era a direção contrária a Nínive, oposta, o lugar mais longe que Jonas poderia ter escolhido. E a passagem aqui seria uma passagem caríssima. Ele investe talvez tudo o que ele possa ter como profeta, porque para ir para Tarsis levava-se quase um ano numa navegação costumeira da época. Então Tarsis é muito longe, Tarsis é fugir de Deus, mas Tarsis representa fazer aquilo que me atrai, me seduz, aquilo que eu anseio mais do que qualquer outra coisa, que me engrandeça. Além de fugir da responsabilidade de que Deus possa ter clemência para aquele povo inimigo, onde Jonas mostra todo o seu preconceito, o seu etnocentrismo. Ele não quer ter a mínima chance de ver aquela nação recebendo uma palavra de Deus, de salvação, de cura, de libertação, de mudança de vida. Então Jonas não tem dúvida, ele investe
a sua vida, investe todo o seu dinheiro e ele embarca para um navio nesse porto de Jope para Tarsis. Esse profeta torna-se aqui um fugitivo. O texto, nesses primeiros versículos, deixa bem claro a ideia que Jonas está fugindo da sua missão de vida, que é servir a Deus, ouvir e obedecer. Jonas aqui é um profeta que está escapando da missão de vida que Deus está lhe pondo, de obediência e de dizer não para Tarsis. A gente às vezes olha Jonas e parece, mas puxa, como é que ele pode fazer? É só a gente pensar o que é Tarsis para a nossa vida e o que é Nínive, que às vezes Deus pede para nós. Nínive pode representar aquilo que realmente me abate a minha vontade, aquilo que realmente eu não quero fazer por Deus, aquilo que eu não quero largar ou deixar. Então, a representação de Tarsis, essa coisa fascinante que atrai, a direção de vida que faz com que o meu ego erga e tenha uma ascensão, Tarsis está sempre na nossa mira. Tarsis está sempre tocando as paixões do nosso coração, dos nossos projetos ambiciosos. Tarsis representa uma tentação para todos nós. Para todos nós. Como Nínive representa, às vezes, abrir mão daquilo que eu creio e acredito, porque Deus mandou fazer, Deus mandou obedecer, Deus mandou eu me entregar, Deus mandou eu carregar a cruz e a renúncia. Deus é o preço do discipulado, de seguir a Deus, a Jesus para nós, representa a chamada de Jonas a pregar na grande cidade de Nínive. Para você, a vontade de Deus é difícil? Tem sido difícil para você cumpri-la? Tem sido penoso essa renúncia para você? Tem sido para você desafiador ouvi-la e cumpri-la, obedecendo? Bom, o que diz aqui nesse primeiro princípio é que nós podemos fugir da presença de Deus e escapar de cumprir a sua vontade em algumas épocas da nossa vida, a nossa caminhada de discípulos de Jesus. Então Jonas foge para o lugar mais longe que ele poderia ir. O segundo princípio, que Deus manda tempestades nas nossas vidas. E tempestade é uma certa geografia que é comum nos evangelhos, né? Seguir a Jesus significou para os apóstolos ir por uma tormenta, por uma grande tempestade. Jesus estava no barco. Seguir a Jesus para o apóstolo Paulo, em Atos 27, ele também está num naufrágio no mesmo mar que Jonas, Mediterrâneo, muitos anos depois. O apóstolo Paulo segue num naufrágio, onde os marinheiros também vão soltando as cargas, porque o navio está para despedaçar-se. Em Atos 27 também. Em Jonas, eles começam a orar cada um ao seu Deus. Só que há uma diferença. Em Atos, no apóstolo Paulo, ele segue a direção e diz: eu vou orar por vocês e ninguém vai se perder aqui. Jonas é o contrário. Jonas, ele não ora durante a tempestade. Porque quando a gente está fugindo de Deus, a gente não quer nada com Deus mesmo. Nós entramos numa aridez, numa teimosia, numa briga com Deus, numa relutância, num coração amarrado, num rosto cerrado. E Jonas é convidado para orar pelo mestre do navio, nas antigas traduções, o capitão do navio, chega assim e encontra Jonas dormindo no porão. O princípio para mim aqui é muito claro. Quando nós fugimos daquilo que já experimentamos, que é Deus, a sua palavra, a sua presença, a sua graça, quando nós estamos lutando contra Deus para não obedecê-lo em determinadas questões da nossa vida, ou da missão que ele tem posto na nossa vida, ou a direção que ele tem nos dado para viver, que a gente acha muito pequeno, muito pouco, muito frustrante, muito difícil, nós dormimos, e é o sono da morte, esse sono da desobediência. Ao contrário de Paulo, o capitão chega para Jonas, você pode encontrar isso. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode estar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus.
talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Versículo 6. É alguém que conhece um Deus que não é Deus, os marujos e marinheiros estão lá tentando fazer com que a embarcação, a tempestade vai se avolumando. E como é que o profeta consegue? Ele já começa a perceber que essa tempestade tem que haver com a aprovação de Deus. Ele começa a perceber que cada vez que eu vou fugindo daquilo que eu já conheço de Deus, eu vou entrando no fundo do poço, aqui eu vou entrando para o fundo do navio. Eu não estou mais lá em cima, eu estou lá embaixo, no porão do navio. Esse é um sono da morte, é o sono da fuga, é o sono da rebelião triste e irada do servo de Deus. Nós vamos passar muitos momentos assim como Jonas, uma rebelião triste e irada emocional quanto àquilo que nós achamos que Deus nos dá, e nós olhamos para Deus e dizemos assim, isso é muito pouco, ou isso eu não quero mastigar, isso eu não quero engolir, isso eu não vou aceitar essa realidade da minha vida. O Senhor está fazendo o meu espaço diminuir. Quando nós começamos a travar com Deus essa batalha de vontades, entre a minha vontade e a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso, nós começamos a descer realmente para as profundezas. E essa profundeza existem emoções duras como ira e tristeza. Parece que aqui é um sono de um depressivo, é um sono de quem está fugindo de si, de Deus, porque está negando aquilo que é o melhor para nós, que é o amor e a vontade de Deus. Quero dizer para você que você tenha uma certeza na sua vida. Para ter essa coisa da esperança, que é a âncora, nós precisamos reconhecer que quando nós estamos audaciosamente desafiando a vontade de Deus, nós estamos perdendo quem nos ama no sentido assim da relação, da alegria, da estabilidade, do humor, da esperança, né? Fica sem estabilidade, sem âncora. E o capitão aqui, que não é temente a Deus, é um navio, pessoas que são de outras nações, diz assim, olha, nós já fizemos de tudo aqui, estamos morrendo nessa tempestade. Puxa, clame a seu Deus, porque todos aqui estão clamando ao Deus das suas nações, os deuses pagãos, os deuses que não são Deus, né? Mas Jonas não faz isso. Nesse capítulo 1 só há uma oração ao Deus Yahvé, ao Senhor Deus, Deus, nosso Deus. É quando essa tripulação toda se converte. Sem o profeta querer, sem o profeta orar, sem o profeta ter planejado, essa tempestade traz glória a Deus, porque ela busca salvar um coração duro, um coração relutante, um coração que está decepcionado com Deus e com o que Deus tem posto na sua vida como missão. O profeta Jonas está decepcionado com Deus. E quando a gente está decepcionado com Deus, a gente foge da sua palavra. E quando a gente foge da sua palavra, a gente desce os porões da vida, a escuridão. Tenta dormir o sono da morte, o sono da tristeza absoluta. Não, esse não é um bom caminho para nós. E o capitão, é instrumento de Deus, convida Jonas a um retorno. Ore a seu Deus hebreu aí, ore para que não morramos. Os homens continuaram e tiveram uma ideia. Terceiro princípio aqui. No jogo da sorte e azar, Jonas está com sorte. Por quê? Porque quando eles fazem aquele método da antiguidade que faziam para tentar uma revelação do que está acontecendo, a sorte cai para Jonas e ele tem a oportunidade de falar a verdade agora para ele e para todos. Eles começam a fazer as perguntas, você notou, quem é você, de onde você vem, qual é o seu Deus? E Jonas faz aqui uma declaração, terceiro princípio, às vezes eu sei bastante coisas de Deus, mas não as vivo. Ele faz uma declaração teológica de quem é Deus, quem ele é e quem ele é Deus, mas ele está completamente rompido relacionalmente com Deus. Não há amor, não há ligação, não há oração, não há fervor. Então, ele respondeu, versículo 9. Olha o que Jonas diz. Eu sou hebreu, adorador do Senhor.
o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Olha, o mar, ele tem a capacidade de dizer, olha, Deus criou esse mar aqui, e essa tempestade é provação de Deus para me chamar a atenção, para me voltar para Ele e para a missão que Ele me deu. E os homens ficam mais apavorados ainda, porque dizem, mas o que você está fazendo com todos nós? Nessa confissão, que é uma declaração verdadeira, que Deus é o Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há, que Deus tem todo o poder, que Ele serve ao Deus, o único e verdadeiro Deus, Jonas confessa que ele está fugindo de Deus. E aqui é um ponto importante do capítulo 1. Se o capítulo 2 vai ter a oração de Jonas lá na barriga do peixe, nós vamos ver a semana que vem, o capítulo 1, Jonas não ora, mas ele diz a verdade, primeira vez que ele está dizendo a verdade. Olha, eu estou fugindo de Deus, e para parar tudo isso aqui, você tem que me jogar no mar. Porque, com certeza, a hora que vocês me jogarem no mar, isso aqui, essa tempestade, essa questão de vocês morrerem, vai parar. Versículo 13, uma terceira ideia aqui do texto, é que ao falar a verdade para os marinheiros, que é uma coisa boa, ouvir-se dizer, não, eu estou fugindo de Deus mesmo, eu sei que isso aqui tudo é Deus que está me provando, me chamando para voltar para Ele, ele ainda não faz a reconciliação, ele não pede ajuda. Você pode ver, a ideia que Jonas dá, resolva um problema aí do navio, me jogue no mar. Ainda ele quer morrer aqui. Ele não tem aqui o sinal de esperança. Ele não tem aqui a ideia de que ele quer voltar para o outro lado. De Tarsis, não, mas eu vou lá para Nínive. Não há a mínima condição ainda no texto de a gente entender que Jonas está querendo se submeter à vontade divina. Não, ele quer só livrar-se de ser a causa da morte de todo mundo ali. E aqui o princípio, né? Os marinheiros ouvem e continuam a tentar salvar o navio. Ao invés disso, os homens se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles aí oraram ao Senhor. Na minha tradução, 14, eles clamaram ao Senhor. A única oração que acontece no capítulo 1 não é do profeta, mas é desses homens que acabaram de ouvir que existe um Deus que Jonas serve, que é o Criador, é o Deus Supremo, que ele acabou de proferir aí a sua teologia, o seu testemunho, a sua confissão de fé. E eles oram a Deus. Eu queria chamar a atenção que esses homens vão voltar a Deus, uma conversão, eles vão se aproximar do Deus de Jonas, mesmo quando o profeta não quer ser a ponte para Nínive, ele não quer que ninguém em Nínive se converta, que conheça a Deus, muito menos esses marinheiros aqui, ou os tripulantes desse navio. Mas o que Jonas não está entendendo é que o nosso Deus é o Deus da misericórdia, é de perdão e salvação. O que Deus mais quer é que as pessoas o conheçam e apreciem o seu amor. Aceitem, acolham as suas misericórdias e sejam alegres e felizes com Ele, com Deus. O Deus do Velho Testamento está mostrando toda a sua graça e misericórdia. E eles oram então, porque o texto, eles clamaram ao Senhor. E quando fala ao Senhor aqui, esse Senhor, é o Senhor Yahvé, o Deus do Jonas. A palavra aqui traduzida é o Senhor Deus a quem Jonas diz servir e a quem Jonas diz que está fugindo. Olha a oração. Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Esse final da oração é muito interessante. A oração desse capitão, desses manos, Senhor, olha, nós não queremos jogá-lo ao mar, não queremos ser culpados da morte de um servo seu, do Jonas, mas ele diz no final da oração, isso parece que significa a oração do coletivo, daquele navio que está a afundar, as pessoas estão perto da morte ali. Então aqui nós temos uma oração, no capítulo 1,
vinda de pessoas que acabaram de ser influenciadas pelo profeta sem ele querer, acabaram de ouvir um testemunho sobre quem é Deus e começam um relacionamento aqui antes de morrerem, perderem a vida por causa dessa tempestade. Eles dizem assim: o Senhor faz o que desejas, o Senhor faz o que desejas. Aqui a ideia é que o Senhor Deus cumpre aquilo que Ele é e Ele cumpre aquilo que Ele quer. Que Ele é totalmente poderoso e totalmente livre para não dar a culpa a esses que vão jogar o profeta lá e de fazer o que quiser com a vida de Jonas e fazer o que quiser com essa tripulação. Por que você acha que é tão importante essa oração curta dessa tripulação? Porque após eles jogarem Jonas na água, eles veem um milagre. O mar aquieta. Tum! Veja, você é um marinheiro lutando horas, já todas as suas mercadorias já foram para o mar. O profeta não quis orar, como eu disse lá em Atos 27, Paulo ora e todos se salvam. Aqui Jonas não ora, mas todos se salvam. A soberania e a misericórdia, o amor de Deus incrível sobre as pessoas. Que naquele momento jogam o profeta após a oração na água e eles veem uma coisa absurda, incrível, né? A tempestade acaba. Ao ver isso, ao escutarem que há um Deus criador, eles adoram. O texto termina com uma grande evangelização por um profeta desobediente que nem vê isso acontecer porque ele já foi jogado ao mar. Deus salva, age na sua grande soberania, mesmo com pessoas como eu e Jonas, que às vezes não estamos nem aí para a tripulação, não estamos nem aí para a tempestade, nem conosco mesmo, que me joguem na água, que eu morra mesmo, está tão desgostoso, não é? Mas Deus está em planos melhores, mesmo que nós, os seus filhos e profetas, os que servem a Ele, sejamos testemunhas relutantes. Na misericórdia, diz o texto, que eles adoram o Senhor com temor, oferecendo sacrifício e fazendo votos. Há uma cena de conversão, de adoração, de votos, de promessas, aquele Deus que eles não conheciam, parece que agora conhecem. A quem eles não oravam, agora oram. A quem eles não se prostravam, agora se prostram. Eles têm um encontro, a tripulação, o navio tem um encontro com Deus Todo-Poderoso da graça, da misericórdia. Eu quero dizer para você que a âncora desse navio aqui se estabilizou por causa do Deus da graça, que conhecia esses marinheiros e não queria perder nenhum deles. E esses marinheiros, então, são frutos de salvação de um profeta que está só preocupado com seus planos pessoais, com a sua salvação, com Tarsis e todo o glamour dos macacos e pavões de ouro que Salomão buscava e especiarias desse lugar lá no sul da Espanha. Mas Deus está preocupado com gente, está preocupado com salvação, está preocupado em dar vida, sentido de vida para as pessoas. Então, capítulo 1, temos a oração de uma tripulação que era incrédula, que agora é uma tripulação crente, desesperançados com esperança. Incrível como Deus se manifesta por amor. E o profeta? Bom, o profeta, você viu ali no final do 17, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Nós vamos deixar Jonas aí nesse lugar frio, mal cheiroso. Acho que o estômago, a barriga de um grande peixe não tem luz própria. É que nem o porão do navio que ele estava, né? Lá na escuridão. Não deve ser um lugar muito delicioso de ficar 3 dias e 3 noites. E é nesse lugar que Jonas vai fazer, no capítulo 2, sim, ele vai ter a sua oração, e nós vamos vê-la a semana que vem. Qual é a conclusão
que eu faço para você essa noite de Jó, antes da nós orarmos, eu queria lembrar que Jó 23:13, não vou ler aqui, Jó 23:13 traz um texto assim, que ele é ele faz o que quiser, quando quiser. Esse é o Deus que nós cremos. Deus vai fazer o que quiser na sua vida. E talvez ele está abandonando você para Nínive. Que nessa pandemia ele vai fazer o que quiser com a sua provisão. E que mesmo com a nossa desobediência, ele pode e quer alcançar aqueles que estão ao nosso lado. E que os planos de Deus são desconcertantes. Nós não controlamos Deus. Nem a pandemia, nem o que vai acontecer comigo, com a igreja, com os missionários. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus é bom, com ou sem a pandemia. Agora é com, né? Com a pandemia, Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele recebe as nossas orações, Ele nos dá paz e perdão. Não sei o que você está passando e se você está fugindo de Deus ou da sua vontade em alguma área da sua vida. A melhor resposta para nós, quando descobrimos que estamos tensionando com Deus, é orar como Jonas vai fazer no capítulo 2, ou orar como a tripulação fez no capítulo 1. Então mande seu pedido de oração, se você tem, escreva aí e leia o capítulo 2 de Jonas, se você quiser. Para a semana que vem nós vamos conversar sobre ela. Vamos orar agora juntos? Coloque seu coração diante de Deus. Fique 1, 2 minutinhos em silêncio. Talvez o mais difícil para nós, às vezes, é desejar a vontade de Deus sobre as nossas vidas, né? E vamos orar sobre isso. Ore aí onde você está. Senhor Deus, nos ajude a ouvir a Tua voz e a obedecer. Ajuda-nos, ó Pai, a desejar a Tua vontade sobre as nossas vidas. Também ajude-nos, Senhor, se estamos decepcionados com as direções que o Senhor tem dado na nossa vida. Se estamos frustrados, Senhor, com as Suas direções, com a realidade que o Senhor tem nos dado para viver. Nós queremos desejar fazer a Tua vontade e que o Senhor nos traga, Senhor, uma obediência mais alegre, que nós possamos nos submeter de uma forma menos penosa, Senhor. E se estamos sendo teimosos, que o Senhor nos perdoe, porque o Senhor, nesse livro de Jonas, como vimos hoje, está nos mostrando quão piedoso, misericordioso e amoroso Tu és. Senhor, ouça as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Então tenha uma boa semana e nos encontramos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Tchau.